Há mais de 10 anos, nós aqui da Hora da Bênção pregamos a palavra de Deus a todo o coração. E você tem sido um grande apoiador desse projeto. E com a sua ajuda, com a sua colaboração, Deus tem dado a graça de avançar cada vez mais. Compra de equipamentos, edição de conteúdo digital, vídeos, fotos, lives e tudo o que é necessário para manter o canal no ar. É uma estrutura grande e é dispendiosa também. Mas Deus tem dado a graça de fazer não só isso, mas também de ajudar ao pobre, ao necessitado, a levar não só a comida do dia a dia, mas levar a comida espiritual que leva para a vida eterna. Então nós estamos aqui acima de tudo para agradecer vocês e pedir que também continuem nos ajudando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de tocar em todas as vidas. Nós temos as chaves do Pix, a primeira que é o nosso e-mail, contato@horadabenção.com.br contato@horadabenção.com.br e também o nosso celular, que é a chave do Pix, que é o 011 9 1488 3827. Se é mais fácil para você contribuir fazendo o depósito direto nas casas lotéricas ou até mesmo no caixa eletrônico, o banco é Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é de pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4. Todos esses dados darão um comprovante em nome da Hora da Bênção. Deixe Deus tocar no seu coração e faça a sua parte. Tenha certeza que desde o céu Deus te retribuirá com muitas bênçãos. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos orar para agradecer as ofertas? Vamos orar com fé. Senhor, te damos graça pelas ofertas do teu povo que tem aberto o coração para a tua obra, para o teu reino. Cada um tem feito o seu melhor. E poderoso é Deus para derramar da sua bênção, da sua graça, da sua providência. Retribui, Senhor, em muitas bênçãos. Justifica o teu povo na fé, na graça e no amor, para que tenhamos sempre fidelidade, Senhor, constância diante da tua presença. Damos graça por tudo que nos tem preparado. Pedimos a tua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, maravilha do Senhor. Para você que está nos acompanhando sempre, eu pegando só o trecho aqui recortado da palavra, só te lembrando que nós temos live todas as noites, às 20 horas aqui no nosso canal Na Hora da Bênção, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, ativar todas as notificações, que todo o conteúdo que for ao ar, você vai receber aí na sua casa, aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, tá bom? Nós vamos ler hoje a palavra que Deus tem trazido ao coração, no primeiro livro do profeta Samuel. Nós leremos no capítulo 3, onde diz o seguinte: Deus fala com Samuel em sonhos. Vamos ler com a ajuda de Deus. Amém. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste.
Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Somente até aqui, irmãos. Amém. Senhor, nós te pedimos a luz da tua palavra, a compreensão, a guia do teu Espírito sobre nós, e que pela tua infinita bondade e misericórdia possamos, ó Deus, compreender a tua palavra e recebê-la nos nossos corações para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Molhar o beiço aqui. Gargantinha tá que tá. Então, aqui, nesse momento, começa o ministério de Samuel. Foi a primeira vez que ele, então, ouviu a voz de Deus. E ensinado por alguém, no caso por Eli, aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é tão difícil, mas reconhecer é. Saber que é Deus não é tão fácil. É necessário muita entrega, é necessário muita instrução, é necessário muita dedicação, muita humildade para reconhecer que precisamos de ajuda. Porque na graça de Deus ninguém cresce se não for por humildade. Sem humildade na presença de Deus, ninguém prospera. Ninguém avança. E Samuel estava ali junto do sacerdote Eli para aprender. E para aprender, tem que ter humildade e reconhecer que não sabe. Coisa mais triste é você ensinar alguém que acha que sabe mais que você. Ah, isso eu já sei, isso eu já sei. Aí depois, quando vai precisar da prática, você vê que não sabe nada. Só conversa fiada. Mas Samuel teve essa grandeza. Depois Deus usou dele para ensinar também. Davi esteve sempre muito próximo dele, e ele foi um grande conselheiro também, não é? Davi em todo o seu ministério, todo o seu reinado. E foi quem ungiu Davi como rei, mandado por Deus. E aqui nós vimos que ele ouvia a voz de Deus, era genuinamente a voz de Deus, mas atribuía a Eli, justamente pelo não conhecimento. E hoje o Senhor pergunta a todos nós e chama a nossa atenção para que nós nos lembremos e possamos puxar na nossa memória quantas vezes será que Deus falou conosco e nós não reconhecemos? E achamos que era outro, que era alguma outra coisa. Isso aí é uma impressão ruim. Ah, isso aí é coisa da minha cabeça. A gente fala muito isso, né? É coisa da minha cabeça. Presta atenção, irmão. Presta atenção, irmã. Porque você não tem orado? Tenho, irmão. Eu oro sempre ao Senhor. Sempre que Deus dá força, sempre que tem condições, estou orando. Pois bem, por qual motivo Deus não te responderia? Ocorre que nós temos ainda mais dificuldade de reconhecer a voz de Deus quando Ele nos responde algo que não queremos ouvir. Aí fica mais difícil. Aí nós ficamos mais ainda resistentes à voz de Deus. Aí é quando é coisa da minha cabeça. Isso não é bem assim. Não, irmão. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a reconhecer a voz de Deus nas coisas que te agradam e nas coisas que não te agradarão, porque haverão coisas que não te agradarão, principalmente quando forem contra a tua vontade, a minha vontade. Eu tenho um desejo, quero fazer uma coisa, mas parece-me que Deus quer outra. E aí eu fico meio aborrecido, mas tenho que ir na vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, santa e perfeita. Glória a Deus nas alturas. E hoje o Senhor vem trazer a nós a sua palavra nessa noite para dizer à sua igreja: eu tenho falado contigo todo momento. E agora Deus vai te dar uma sensibilidade espiritual. Deus vai te dar mais atenção. Deus vai te dar um coração mais afinado, mais alinhado com o céu, mais alinhado com Deus, com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus.
E essa dificuldade que hoje é tão grande, é uma barreira difícil que tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus, ela será desfeita no nome de Jesus. Ela será desmanchada, será tirada, aniquilada da tua vida, do teu caminho, do teu coração. Por quê? Porque o Senhor está te dando graça, porque o Senhor está te dando compreensão. O Senhor está falando contigo assim como ele disse com Samuel: olha, isso é a voz de Deus. Vai lá e deita. E a hora que ele te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ouve, irmãos, uma instrução, ouve ali um direcionamento. E essa palavra vem para te direcionar, dizer: eis que tenho falado contigo, e tu tens estado desapercebido, mas agora tu ouvirás a minha voz, diz o Senhor. Glorifica a Deus, porque a voz de Deus está cantando no nosso coração. Glória a Deus por Jesus Cristo, amados. E quando temos essa certa dificuldade ou até certa resistência de ouvir a voz de Deus, porque tem uma outra questão. Ouvimos, reconhecemos e nem sempre atendemos. Isso é um outro problemão. Por quê? Porque não vai de acordo à nossa conveniência. Não vai de acordo ao desejo do nosso coração. Não vai de acordo com aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos. E aí, já não é mais uma questão de desconhecimento, de ignorância no sentido de não saber. É uma questão de desobediência. Porque aquele que pode fazer o bem e não faz, torna-se ímpio, peca diante de Deus. E o cristão, o homem, a mulher de Deus, é guiado pela palavra. Sem ouvir a voz de Deus, é como um cego sem a sua bengala, ou alguém sem a sua vista. Torna-se com muita dificuldade, a sua vida tem um outro sentido, e claro, um sentido pior, um sentido mais difícil, um sentido, enfim, mais dificultoso, de mais sofrimento. Então o que o Senhor quer dizer para nós hoje por essa palavra? Que muitas coisas que temos passado é por ou não reconhecer a voz de Deus, ou ainda que reconhecer, não atentar a ela, não atender, não obedecer. E o Senhor te diz pela palavra: ouve a minha voz essa noite. Ouve a voz do Todo-Poderoso, glória a Jesus. Ouve a voz do teu Deus, do teu Senhor, irmão, irmã. E aí Deus te dará todo o direcionamento que é necessário para a tua vida material e espiritual, para as coisas que você tem que fazer aqui na matéria, para as coisas que Deus te usará no espírito. O Senhor te dará condição, te dará entendimento, te dará sabedoria. Enfim, te dará força, ousadia de espírito, porque a ousadia ela vem da confiança. E a confiança vem daquele que tem certeza do que está fazendo. E a certeza do que está fazendo vem daquele, irmãos, que sabe quem o orientou e entendeu muito bem a orientação. E aquele que entendeu muito bem a orientação é porque ouviu de Deus. Não ouviu do Irmão Rodrigo, não ouviu de fulano nem de ciclano, ouviu de Deus. E aí tem certeza: Senhor, tenho absoluta convicção que foi o Senhor quem falou comigo, então eu não duvido, eu não temo, eu tenho confiança de fazer aquilo que Deus tem me falado, assim como Noé, quando foi construir a arca. Quantos disseram para ele: mas não tem o menor cabimento de você construir essa arca, nem chuva não tem, e você construindo no seco ainda, longe da água? Ele falou: pois é, mas a água vai chegar até aqui. Mas você é louco? Quem te falou? Quem falou comigo foi o Senhor. Eu tenho certeza, confiança, convicção, e hoje Deus põe no teu coração convicção de que Deus está falando contigo. Por isso que aquele que tem a confiança da palavra, ainda que todos digam que não dá, que não consegue, que não é possível, ele vai e é bem sucedido, ela vai e consegue, porque sabe que o Senhor já falou com ele. Aquele que está duvidoso é porque ainda não ouviu a voz de Deus. Porque aquele que conhece a voz do Senhor, a ouve, irmãos, ela é impossível de não se conhecer. Não tem como, é irrefutável. A hora que ouve, o coração treme, a alma se alegra, todo o corpo recebe aquela força maravilhosa. Senhor, é a tua voz falando comigo. É a voz de Deus que fala no meu interior, na minha consciência, no meu coração. Até para as coisas erradas que tenho feito, Senhor. Eu tenho ouvido a tua voz que tem me repreendido, me admoestado, dizendo: olha, não vá por esse caminho.
Olha, muda a tua direção, muda teu comportamento. E eu tenho, Senhor, sido tocado por ti. E hoje Deus te diz, receba a porção dobrada em nome de Jesus Cristo. Receba a unção dobrada em nome de Jesus Cristo. Não tema a morte, não tema a doença, não tema o desemprego, não tema as inconstâncias dessa vida, porque Deus fala contigo hoje face a face. Aleluia, o nome do Senhor. Deus fala contigo de forma clara, assim como falou com Samuel. Assim como abriu os seus tesouros a Samuel e ele, aprendendo a ouvir a voz de Deus, passou a fazer as coisas, irmão, sem medo, com convicção, com certeza, com segurança, porque ele sabia quem o tinha enviado. Ele sabia quem o estava direcionando, quem era o avalista da sua missão, das coisas que fazia, assim como quando foi ungir Davi como rei, poderia ter sido morto, mas ele sabia que o Senhor estava com ele, porque Deus já tinha falado com ele. E Deus te diz, vai que eu sou contigo, não temas. Glória ao nome do Senhor. Não tema, serva de Deus. Não tema, servo de Deus. O Senhor é contigo. O Senhor é com a igreja. Aleluia, o nome do Senhor. E nessa convicção, amados, nessa certeza viva nos nossos corações, nós seguimos os nossos dias com a fé que uma vez foi dada aos santos. Vencendo de valor em valor, de vitória em vitória, mantendo aberta a nossa comunicação com o céu, com o divino, de sorte que falamos com o Senhor, Ele nos ouve, e Ele fala conosco e agora nós ouvimos. E quando passamos a ouvir a voz de Deus, tudo se torna mais fácil. Porque o Senhor é o vento que sopra nas velas da nossa embarcação. Mas se as velas estão fechadas, que vento vai impulsionar ela? Então o Senhor diz hoje, abre as velas, abre o coração e deixa o Espírito de Deus soprar em ti e te direcionar para onde Ele quer te levar. O Senhor é tanto o vento quanto a direção, quanto o leme do barco, o timão do barco. A tua vida, a minha, a nossa vida são direcionadas pelo Espírito Santo, irmãos. E é essa direção do Espírito Santo que hoje recai sobre toda a igreja. E o Senhor diz ao seu povo, não tema, não te preocupe, não volte atrás, não retroceda no teu plano, nos teus sonhos, nos teus projetos, porque eis que te digo, sou contigo, não te deixarei nem te desampararei, diz o Senhor. Ouve bem a minha voz, ouve bem a minha palavra, diz o Senhor, e anima-te por ela, abrindo o teu coração e o teu entendimento para tudo que Deus tem trazido no teu coração. Vai adiante, siga na tua missão, não tema coisa estranha alguma que aparecer no teu caminho, porque a voz de Deus te direcionará. O que precisar mudar, Deus muda, onde precisar mexer, Deus mexe, mas a igreja, o povo de Deus é abençoado em qualquer situação ou circunstância. Então onde Deus te tem mandado ir, vai. Que Deus tem te mandado fazer, faça e não temas, e faça depressa, porque a vitória é tua, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém.